graça é oferecida. É por isso que Hebreus 4, 14 a 16 fazem para mim um convite que nós devemos nos achegar junto ao trono de graça para acharmos socorro em ocasião oportuna. Mas Jesus não estará para sempre no santuário. É por isso que eu e você não podemos tardar na nossa decisão de aceitá-lo como Salvador. Olha o que diz Apocalipse capítulo 15, no versículo 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando Jesus deixa o santuário se enche de fumaça e lá fora há 7 anjos o aguardando. Cada anjo tem uma taça e Jesus enche essas taças e elas agora devem ser derramadas sobre a terra. Cada taça, ao ser derramada, é uma praga que cai sobre a humanidade, sobre os ímpios. Leia comigo então o relato da primeira praga. Apocalipse capítulo 16, verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Amigo, amiga, sabe qual é a primeira praga? Úlceras malignas e perniciosas atingirão aos portadores da marca da besta e da sua imagem. Já estudamos aqui que o selo ou a marca de Deus é o sábado e, por extensão, sua lei. Isso significa que a marca da besta é aquilo que hoje está sendo colocado no lugar do sábado. Sem dúvida alguma, o domingo, quando ele for uma imposição civil, todas as pessoas que preferirem santificar o domingo ao invés do sábado estarão sendo seladas em sua fronte ou em sua mão. E estes, se não se arrependerem, se não se voltarem para Cristo, eles passarão por esta primeira praga e estarão eternamente perdidos. Leia comigo agora a segunda praga. Apocalipse 16, verso 3. Derramou segundo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Você já percebeu que nós estamos numa ilha? Esta ilha está cercada por água do oceano. A segunda praga nos ensina que a água do oceano ela vai se transformar em sangue. É claro que esta praga não é universal, ou seja, não serão todos os oceanos do planeta, mas em alguma parte desse planeta, as águas do oceano se transformarão em sangue. Esta é a segunda praga. Acompanhe comigo agora a terceira praga. Apocalipse 16, verso 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Sabe o que significa esta praga? Que a água potável em várias partes da terra se transformará em sangue. Imagine o desespero que os ímpios passarão ao buscarem água para dessedentar sua sede e encontrarem sangue. Por que acontece essa terceira praga? O Apocalipse explica. Versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto sangue derramaram dos santos e profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Sabe por que nesta praga os ímpios bebem sangue? Porque eles derramaram sangue dos mártires, dos fiéis filhos de Deus, de pessoas que temiam e amavam a Deus. Agora eles bebem sangue para que se lembrem de suas injustiças. Agora acompanhe a quarta praga. Apocalipse 16, verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi dado queimar aos homens com fogo intenso. O sol vai aquecer, nós não sabemos quantas vezes mais, mas a Bíblia é clara em dizer de que os homens terão sua pele queimada, ou seja, abrasada pelo calor do sol.
Acompanhe comigo a quinta praga. Versículo 10. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Você percebe que quando a quinta praga é derramada, os efeitos da primeira ainda são sentidos? Isso nos mostra que as pragas serão derramadas numa ordem sequencial, uma após a outra. E a quinta praga são trevas sob o trono da besta. Os homens não enxergarão um palmo diante de seus olhos. E eles levaram muitos às trevas morais e espirituais. Agora são as trevas que envolvem a cada um deles. Chegamos então à nossa sexta praga. Acompanhe comigo a leitura de Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Esta sexta praga derrama-se sobre o rio Eufrates. Para entendê-la, nós temos que voltar ao sexto século antes de Cristo, quando Ciro, o grande líder do Império Medo-Persa, desviou as águas do rio Eufrates e invadiu a cidade de Babilônia e a tomou na noite de 13 de outubro de 539 a.C. Ciro é um tipo de Cristo, e assim como o rio Eufrates teve suas águas secadas para que Ciro derrotasse a Babilônia, agora as águas do rio Eufrates voltarão a ser secadas na sexta praga para preparar o caminho dos reis que vem do nascente do sol. Cristo e seus anjos são esses reis, e eles voltarão em glória e majestade. E a sétima praga, os eventos que nela acontecem, já falam de eventos e de acontecimentos sobrenaturais que mostram a chegada do Filho de Deus. Acompanhe comigo em sua Bíblia, Apocalipse 16, a partir do versículo 17. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve, igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, grande e forte. Sabe o que está acontecendo aqui? Começam os eventos sobrenaturais que darão lugar ao aparecimento de Cristo nas nuvens dos céus. Haverá um grande terremoto como nunca foi sentido. Os montes e as ilhas serão movidos de seus lugares. A água dos oceanos vai subir, vai invadir as grandes capitais desse mundo, e nós testemunharemos fenômenos extraordinários, jamais vistos. É Cristo voltando em glória e majestade. E enquanto os ímpios estão sofrendo a dor e o sofrimento das últimas 7 pragas, os salvos estão protegidos e guardados pelo céu, aguardando que o seu maravilhoso Senhor apareça nas nuvens. De que lado você quer estar? Só há 2 lados. Aqueles que sofrerão o dano das pragas e aqueles que estarão prontos para receber a Jesus, que voltará com todos os anjos dos céus. Você pode estar do lado certo. Você só precisa tomar agora uma decisão: aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal. Aqueles que não aceitam a Cristo, antes desejam fazer sua própria vontade, viver seus costumes, viver aquilo que almeja, perderão a vida eterna. Mas todo aquele que se submeter à autoridade de Cristo vai receber a vida eterna e vai estar protegido contra as últimas 7 pragas. Amigo, a porta do céu continua aberta. Entre por essa porta. Não permita que a salvação que Deus preparou para você seja desperdiçada. Abra o seu coração agora. Ore comigo. Pai Santo, nós queremos estar do lado daqueles que estarão protegidos e guardados pelo céu nesse momento de prova. Por isso, aceita a nossa entrega.
Oramos em nome de Cristo. Amém. O capítulo 12 de Apocalipse fala a respeito de uma mulher pura. Ela simboliza a Igreja de Cristo. Em contraste, no capítulo 17 de Apocalipse, nós temos uma prostituta, uma meretriz. Essas igrejas estão em posição antagônicas. Hoje, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito da queda da grande meretriz. Olá, amigos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje vamos estudar sobre a queda da grande meretriz. Queria convidar você a ler comigo Apocalipse, capítulo 17, versos 3 e 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Apocalipse 17 trata da queda da grande meretriz. Hoje vamos estudar sobre um movimento religioso que se afastou da pureza doutrinária dos apóstolos e corrompeu as demais igrejas com suas falsas doutrinas. Cremos que Deus tem 2 igrejas nessa terra, a igreja visível e a igreja invisível. Nós já estudamos aqui sobre as características que identificam a igreja visível no capítulo 12 de Apocalipse. A igreja invisível é composta por filhos sinceros de Deus que estão presentes em todas as igrejas. Interessante é que Deus tem um convite especial aos seus filhos que estão nessas denominações. Já já veremos esse convite. Lemos aqui na Bíblia a respeito do nome Babilônia. Babilônia significa confusão. Este nome originou-se na época em que os pós-diluvianos duvidaram das promessas de Deus de que não mais destruiria o planeta por meio de um dilúvio. Para tentar escapar a um possível dilúvio, as pessoas que viviam naquela época construíram uma torre para que tentassem atingir os céus com ela. Pensaram, Deus não vai cumprir sua promessa, por isso vamos nos precaver. Babilônia, portanto, é símbolo de rebeldia e representa aqueles que abandonam a pureza da palavra de Deus em troca do vinho das doutrinas falsas de Babilônia. Se no capítulo 12 de Apocalipse nós temos uma mulher pura representando a igreja verdadeira, aqui no capítulo 17, essa prostituta, ela representa a igreja caída, que com suas falsas doutrinas leva a embebedar os reis da terra. Nesse contexto, o vinho aqui simboliza falsas doutrinas. São as doutrinas ou dogmas do paganismo que foram aos poucos se infiltrando dentro da igreja cristã. Algumas doutrinas verdadeiras, como o sábado, foi substituído pelo domingo, e também outros começaram a crer no purgatório, a adoração de santos, a veneração de imagens
e outras coisas que vieram do paganismo e se infiltraram dentro da igreja cristã. Mas Deus tem um convite para todos os seus sinceros, mesmo dentro de Babilônia. E esse convite aparece no capítulo 18, no verso 4, quando Deus diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus está aqui fazendo um apelo a todo sincero, filho e filha, independente de local que esteja, mas que deseja se unir à igreja, que guarda os mandamentos de Deus e crê em todas as verdades ensinadas por esse livro. Assim, nós devemos buscar compreender a vontade de Deus para a nossa vida e cuidar para que os vinhos de Babilônia não venham a nos ludibriar nem nos afastar da pura verdade ensinada na palavra de Cristo. Amigo, eu e você hoje somos convidados a nos unir à igreja que pratica a verdade da palavra de Deus e a sair de Babilônia, que é símbolo de rebelião contra Deus e contra a sua verdade. Ao longo da história, Deus sempre teve um povo que sofreu até perseguição por causa dessas verdades. Mas eu e você podemos hoje escolher ficar do lado certo, do lado da verdade. Abra o seu coração a Cristo agora. Tome a decisão de seguir toda a verdade como está na palavra dele. Cristo prometeu que quando o Espírito Santo viesse, ele nos conduziria a toda a verdade. O Espírito não nos conduz a verdades parciais, mas a toda a verdade. Isso quer dizer que há doutrinas que o cristianismo moderno tem pisado, há verdades que muitos não têm seguido. Babilônia está aí, disseminando o seu vinho em todas as direções, e eu e você precisamos nos resguardar contra as artimanhas de Satanás. Por isso, abra o seu coração agora e tome a decisão de se unir à igreja pura, representada no Apocalipse 12. E o versículo 17, ele tem uma mensagem forte para mim e para você. Apocalipse 12, 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aqui está o povo sincero de Deus, aqueles que observam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Tome agora a sua decisão. Se una ao povo que deseja se manter fiel à palavra de Deus. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora. Pai Santo, obrigado pela verdade da Tua palavra. Obrigado porque nós podemos conhecer e praticar aquilo que a Tua lei nos ensina. Não permita que o vinho de Babilônia venha nos contaminar, mas que nós possamos estar seguros e protegidos ao Teu lado. Essa é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Apocalipse 1, verso 7 nos diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. O tema da volta de Cristo ocupa uma grande porção da Bíblia. E no livro do Apocalipse é dito que quando ele voltar, os montes e ilhas serão movidos dos seus lugares e o céu vai se enrolar como um pergaminho e todos nós veremos a face do Senhor. Naquele dia, a humanidade vai estar dividida apenas em 2 grupos. Hoje aprenderemos um pouquinho mais a respeito desse tema.
Olá, amigo! Olá, amiga! Sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje, chegamos a um estudo muito importante. Vamos compreender mais a respeito da volta de Jesus. Eu queria convidar você para ler comigo Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. O Apocalipse nos diz que Jesus vem com as nuvens e todo o olho o verá. Será esse um acontecimento grandioso. O mundo inteiro, ao mesmo tempo, vai presenciar a volta gloriosa de Jesus com todos os anjos. Há na Bíblia cerca de 2.500 textos falando a respeito desse evento. Desde Gênesis 3,15, quando Deus prometeu que um dia a serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, aí está profetizada a vinda de Cristo. É claro que ela se refere à primeira vinda, quando Satanás, ao levar Cristo à morte, provocou assim uma ferida em seu calcanhar. Mas aproxima-se o dia em que Jesus voltará pela segunda vez, agora para esmagar a cabeça da serpente e para concluir esta profecia. Jesus também prometeu em João 14, 1-3, que ele iria para o céu preparar-nos lugar. E quando ele preparasse esse lugar, ele voltaria e nos receberia para si mesmo, para que onde ele estivesse, nós também pudéssemos estar. Aqui no Apocalipse, capítulo 19, há também uma cena maravilhosa a respeito da volta de Cristo. Leia comigo Apocalipse, capítulo 19, a partir do verso 9. O texto diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós somos chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Isso significa que há uma festa de casamento para irmos. Esta festa de casamento acontecerá quando Cristo voltar, porque a igreja, nós, somos a noiva de Cristo. Não é maravilhoso pensar que Jesus está voltando em glória e majestade e que eu e você somos chamados a esta festa? Nos tempos bíblicos, nos dias dos casamentos, na ceia, nas bodas, havia todo um ritual. Primeiro, o noivo saía de sua casa e ia até a casa da noiva para buscá-la para o casamento. Isso quer dizer que Jesus está deixando seus aposentos e ele está vindo à terra para buscar sua noiva, a igreja. Nos tempos bíblicos também havia um dote a ser pago. O noivo, para buscar a noiva, tinha que pagar ao pai da noiva um dote. Qual foi o dote que Jesus pagou, que deu a ele o direito de nos buscar? Sem dúvida que foi sua morte na cruz do Calvário. O seu sangue precioso sendo ali derramado foi o preço exigido pela nossa eterna redenção. O apóstolo Paulo diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Paulo está falando aqui de Adão, porque Adão é o representante da raça humana e em Adão todos nós nos tornamos pecadores. Mas Paulo também diz que por um só homem entrou a justiça, ou seja, Cristo, e por causa da morte dele, todos nós temos direito à vida eterna. E agora ele volta para nos buscar. Eu pergunto para você, faria sentido alguém pagar o resgate e não buscar o objeto de amor e cuidado? Se o resgate foi pago na cruz, não faz sentido Jesus não voltar a essa terra para buscar seus filhos e filhas. Mas é isso que vai acontecer. Ele vai voltar à terra para buscar seus filhos. E nós podemos fazer o devido preparo para recebê-lo. Aqui em Apocalipse capítulo 19, há ainda uma gloriosa descrição da volta de Cristo. Eu queria que você lesse comigo o verso 11. Vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco,
O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Verso 12. Os seus olhos são como chamas de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, e tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo volta como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele volta em glória e majestade. O Apocalipse diz, montado num cavalo branco, e todos os anjos dos céus o acompanham. Será esse um cortejo maravilhoso. Eles voltarão para buscar, para reunir dos quadrantes da terra os salvos de todas as eras. Quando Cristo voltar a essa terra, nós teremos apenas dois grupos, duas multidões. Um grupo, segundo o Apocalipse 6, 12 em diante,